O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz.
Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus.
Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar,
mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Para nós aqui, do Joel, do Ronaldo, da Fabiana. Então, quero agradecer imensamente pela acolhida de vocês aqui conosco, né? Todos os nossos palestrantes já se encontram aqui, o nosso irmão diácono Anderson, o nosso irmão Joelson e o irmão Francelino, nosso diácono Francelino. Então, muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite para estar contribuindo nessa missão nossa de formação, tá? Então, vou pedir o pessoal que estão aí muito distante, chegue mais para perto, porque se vocês estão observando,
a luminosidade do data show ali, devido não estar muito visível, então cheguem para frente que tem espaço aqui nos bancos, por favor. Vamos, pessoal, vamos chegar para frente. A gente pastoral da saúde tem que estar próximo, não é distante, né? A nossa missão é de estar próximo ao outro, é a escuta, né? A gente da pastoral da saúde fala pouco e escuta mais, né? Então, gostaria de pedir o padre Climário para que chegasse aqui, por gentileza, para dar as suas boas-vindas e logo em seguida dar a bênção para o início dos trabalhos. Sua bênção, né? Verdade. Então, boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos a esse momento, esse encontro pastoral da saúde, pastoral tão importante em nossa igreja, que estamos reavivando cada vez mais. Com a pandemia, a pastoral teve uma parada, né, Lex? Mas que bom que agora está reavivando, Dom Roberto dando esse apoio. E aqui, unidos na fé, que nós possamos trabalhar em favor da vida, trabalhar com aqueles que precisam, então levar esse consolo, lembrando aquelas palavras de Jesus: estava doente, fostes me visitar. Então vamos pedir que o Espírito Santo possa nos conduzir na tarde de hoje. Esse encontro é diocesano, né? Sei que fosse do regional, vicariato, mas ele é diocesano. Que o Espírito Santo possa nos conduzir toda a igreja, que teremos mais agentes para fazer parte da pastoral de saúde nas nossas comunidades. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vós fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Pedir a nossa mãe, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né, rezando pelos enfermos, e a missão da pastoral, né, trabalhar com os enfermos, que Nossa Senhora interceda por todos os enfermos. Então peçamos a saúde, para que sejamos fortalecidos, para trabalhar com aqueles que precisam, com os mais fragilizados, que são os nossos irmãos enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Lourdes. Então, sinta-se à vontade aqui em nossa comunidade, para esse encontro, que seja um encontro frutuoso, na véspera de Pentecostes, que seja um momento de efusão e de crescimento dessa pastoral na diocese, das paróquias, que possam crescer cada vez mais. O encontro é abençoado para todos. Sejam bem-vindos, Ale. Obrigado, padre. Vou pedir aqui também a Fabiana para dar suas boas-vindas, que é a coordenadora aqui da Forania São José, né, da Pastoral da Saúde. Boa tarde a todos. Como o Alex falou, é só para dar as boas-vindas mesmo, né? A gente já está com o horário um pouquinho avançado, né? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. E é muito bom a gente estar reunido, né, como pastoral.
e sempre enriquecendo mais em conhecimentos, buscando mais, né? É o que o Senhor deseja, né? Nessa missão tão linda que nós abraçamos. Sejam bem-vindos e vamos iniciar o encontro, então, né? Obrigado, Fabiana. Então, o Ronaldo deu uma saidinha ali. Então, pessoal, a proposta que a coordenação diocesana veio, né? Essa questão sobre a temática desastres naturais, até porque a igreja, dentro das campanhas da fraternidade, ela já vem acompanhando o processo, né, dentro do contexto da humanidade. Tudo aquilo que envolve nós, no questão da casa comum, e até a própria, as diretrizes, né, da própria igreja, ela tem esse papel, essa responsabilidade de estar contribuindo também, né? E haja vista que a gente tem inúmeros documentos que norteia a nossa missão, né? E aí ela é fragmentada para cada ação dentro da igreja. E nós, como pastoral da saúde, que estamos ligados diretamente à saúde, e quando foi a campanha da fraternidade em 2012, que a saúde, com a temática que a saúde se difunda sobre a terra, aumentou ainda mais a nossa responsabilidade, né, nesse processo de acompanhamento, né? Então, como vocês sabem, todo mundo está participado e acompanhado pelos canais de televisão, rádio, jornais, das comunicações, que vem falando cada vez mais sobre as mudanças climáticas, né? E muitos de nós, às vezes, a gente não vem dando importância para essas mudanças climáticas. E as mudanças climáticas é da forma que, às vezes, a gente vai atuando na nossa casa comum. O lixo, que às vezes a gente não faz a coleta seletiva adequada, o cuidado com os rios, com a água, no qual a diocese, nós já fizemos uma romaria sobre a água, a preservação da água, o cuidado da água, né? Então, tem N atividades que a gente tem que estar acompanhando esse processo. E nos últimos tempos para cá, a situação global vem aumentando cada vez mais. Tanto é que nossos irmãos, né, lá do sul estão sofrendo consequências disso, de uma forma bem grave. E próximo de nós aqui, que acontece normalmente todo ano, de dezembro, janeiro, nós sofremos com as nossas enchentes aqui. E quantas pessoas, nossos irmãos, ficam desalojados, desabrigados, né? Que é a diferença, desalojado, desabrigado, mas isso o irmão vai explicar ali para nós. Então nós temos que nos preparar. E nós, como igreja, irmãos acolhedores, a gente já tem essa expertise. Porque quando acontece qualquer coisa de calamidade pública, as primeiras portas que se abrem é da onde? As primeiras portas que se abrem é da onde? Não ouvi. Da onde? Eu sei que vocês não almoçaram, mas da igreja, né? Então a gente tem, por a gente ter essa abertura, a gente também tem que se preparar. Não é sair daqui, cada um faz de um jeito, faz de outro, não é isso? Então hoje há uma necessidade de ordenamento desse trabalho. E nós, como defensores da saúde, somos os primeiros que estão na linha de frente. Mas isso a gente tem que se preparar, se qualificar para isso. Então essa é a proposta, né? Isso a gente está começando a nível diocesano, mas a projeção, né, para o futuro, a nível nacional também, a pastoral, a gente está trabalhando com essas temáticas, tá? Então a gente tem que se qualificar. Então é por isso que a gente vai falar sobre essa temática que está em evidência, com grande crescimento aí pelo nosso país afora, né? Petrópolis, só para lembrando, Petrópolis, nós perdemos 39 agentes da Pastoral da Saúde no último acidente que teve de desastre natural em Petrópolis. Agentes da Pastoral da Saúde, 39 que nós perdemos.
Então, essa preocupação, nós da coordenação nacional, Leste 1, diocesano, é da gente se preparar cada vez mais para que a gente diminua esse impacto de perda. Não só para o agente, mas para toda a população. Tá? Então, a ideia é essa. Então, eu gostaria de anunciar aqui a presença do Roberto, que ele falou que ia dar uma passadinha aqui para dar uma palavra para nós. Então, Dom Roberto, obrigado pela presença. Aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, eu sou um refugiado climático, sou um gaúcho, e estive em contato com a realidade desse último. Aliás, último não, é paradigma pela virulência, abrangência e, por primeira vez, digamos assim, a gente nota os governos que querem fazer o melhor, mas sem uma resposta imediata. E o grande problema das catástrofes climáticas é esse: a falta de prevenção, de lucidez das causas. Ainda estamos na fase do negacionismo climático prático. Todos assumem que certamente há um aquecimento global, mas não vem a possibilidade que a nossa casa seja destruída por isso. É dizer, o que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, era como o livro, como diz um Papa falou, as tragédias climáticas são tragédias de uma morte anunciada, como aquele romance, crônica de uma morte anunciada. Fracassaram 8 bombas, de 8 bombas de bombeio de Porto Alegre, 6 fracassaram. E as 2 que funcionaram estavam totalmente defasadas. Ora, há um despreparo brutal. O atual prefeito, e não estou falando mal do prefeito, mas apostou, dizia, não, mas temos muitos parques na cidade. Podemos convertê-los em condomínios para as classes populares. Não foram classes populares, mas tudo bem. Mas é suicida. A cidade precisa de não só parques urbanos, bosques urbanos, para respirar, para escoar a água. O nosso amigo Marcão Gomes publicou um artigo muito bom, dizendo, e isso é importante agora, eu venho de uma reunião na Câmara de Vereadores de Miracema, estive com já todos os pré-candidatos à prefeitura e a vereadores. O que a gente vê é que na agenda dos candidatos esta questão passa de longe. Nenhum coloca quantos recursos vai colocar para um projeto de tragédia climática. E sabe que não tem, não está pensado, não tem prevenção. Então, vamos repetir. Nós aqui, não sei se vocês tiveram acesso a Santo Eduardo, 300 casas, Santa Maria, Bom Jesus, Carabuçu, por exemplo, a cidade de Mimoso desapareceu no Espírito Santo. Então, falta lucidez, consciência dos agentes públicos. Lamentavelmente, nós temos secretarias do meio ambiente que não são do meio ambiente, não são nem no 4º ou 10º ambiente.
como diz Lula, meio ambiente. Por que não um ambiente inteiro? Mas nós não temos um ambiente inteiro, nós temos um 10º ambiente, porque não há uma preocupação desses temas que deveriam estar na agenda há muito tempo e não estão. Falta de recursos, não sei, não se pensa que possa acontecer, vir a acontecer. Petrópolis resolve isso com temos pelo menos uma sirene. As pessoas saem do lugar. Pelo menos as vidas são poupadas. Mas isso, será que não podemos proteger também as casas, o resto? Vamos estar condenados a sair rápido? Não há contenção, não é possível obras de contenção, de remoção, de planejamento de bairros mais seguros, áreas mais seguras. É claro que isso se necessita dinheiro, mas 60 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul, não é caro isso? Fora as 200 perdas humanas. Fora outro problema que tem a ver com isso. Desastres climáticos trazem doenças. Doenças evidentemente, de contaminação, por a água, leptospirose, cólera, tifos, tudo isso. Mas fora disso também, as doenças que também não temos equacionado ultimamente, que são as doenças mentais. As doenças mentais cresceram na pós-pandemia, 25%. Estava falando com o secretário de Educação de Miracema, que é a primeira no IDEB de todo o estado do Rio de Janeiro. Eles têm um programa de cuidadores, acompanhantes, no caso do síndrome do autismo, o espectro do autismo. Mas há outros espectros. E por exemplo, o problema do suicídio, o pânico que estas catástrofes criam, não só por perdas, mas o caso como acontecem. Então vocês veem que nós temos que ser um alerta, porque é difícil. Mas eu gostei muito de um dos nossos agentes de pastoral que dizia: ajudar é preciso, colaborar é preciso. Mas mais importante é agora votar em vereadores e prefeitos que tenham consciência desse problema. Porque senão vamos sofrer, nós. Vamos repetir. Eu estive em Porto Alegre em janeiro. Como eu vou imaginar o cenário de guerra dessa cidade? A catedral até hoje não tem luz. Realmente são estragos que me doem muito, não é? Mas sobre catástrofes ainda devemos trabalhar mais as causas, claro, climáticas, perfeito. O que podemos fazer? O que está na linha da nossa, não diria intencionalidade e capacidade. Podemos dizer que nosso trabalho é educacional. Que, aliás, o SUS e a Pastoral da Saúde, na segunda dimensão, que é a comunitária, é fundamentalmente conscientizar e educar. E a educação ecológica, a sensibilização,
a tomada de consciência é muito importante. Começar a entender as causas, que tudo está interligado, que o aquecimento das águas produz todo este ciclo, o que são os jatos de ar, os corredores, entender, começar a entender isso, a debruçar-se sobre isso. E também a médio prazo, nós temos que mudar o estilo de vida. O nosso estilo de vida é altamente predatório, ou estamos consumindo a terra com recursos que não temos. E esse supraconsumo, hiperconsumo, alguém paga a conta. E então, temos que converter, nos diz o Papa, a sobriedade feliz, a contentar-nos com menos, a usar mais a bicicleta, até um burrinho ou um cavalinho, de repente, carro uma vez por semana, caminhar mais, usar transporte público, que, aliás, outra deficiência da agenda municipal, transporte público péssimo, na maioria das cidades. Poluente, caro e escasso. São todas essas coisas que nós podemos mudar. Acredito que podemos mudar, porque é o efeito borboleta, tomado com um aspecto virtual e positivo. Uma virtude, como dizia uma alma, Elizabeth da Trindade, uma alma santa eleva toda a humanidade. A santidade ecológica também é importante. Como nós temos ou devemos ter o olhar de Deus sobre a criação, o olhar do cuidado, o amor às criaturas, porque também elas sofrem. E para terminar, eu gostaria de homenagear, além das pessoas que foram heróicas na salvatagem de pessoas, uma criatura que me chamou a atenção, o cavalo Caramelo. Não desistiu de viver, resistiu em cima do teto. Nós precisamos ser assim, não desistir, porque esse gesto de querer viver é fundamental, porque senão vamos ser levados de roldão, aonde não queremos. Era isso. Nós agora vamos, a semana que vem temos a Assembleia em Brasília, Nacional. Será um ponto, isso, certamente, porque, na verdade, mas lembrem-se, agora vem as eleições municipais. Vamos colocar pelo menos vereadores que tenham consciência disso. Que vejam, porque é muito triste a gente falar, como se fosse uma coisa acadêmica, e depois vamos e sofremos isto, e depois se esquece, mas desta vez o rombo foi muito grande. Eu acho que a recuperação do Rio Grande do Sul vai para vários anos. Acho que agora vai haver, sim, pelo menos, levar um pouco mais a sério esta questão. E lembrar-se, eu hoje trabalhei em um livro que saiu agora sobre o problema não só do negacionismo ecológico, mas o problema da polarização e da calcificação. É um novo conceito. Polarização, até que nos Estados Unidos houve,
no Rio Grande do Sul houve polarização quando há dois partidos, sempre há. Pode ser até natural. Agora, calcificação é quando a política se torna uma guerra de trincheiras, de posições que ninguém abre mão. Inclusive, neste momento, no Rio Grande do Sul, se aproveita para falar ou do governo anterior como culpado, ou do governo atual. Quando a superação do desastre requisita o trabalho, a colaboração de todos. Temos que superar essa mesquinha calcificação na política. Temos que superar partido A, partido B, governo A, governo B, não. Temos que buscar soluções que envolvam a todos, para o bem de todos. Porque senão, vamos nos contentar. Bom, destruíram o Brasil. Sim, mas eles não ganharam. Mas destruímos o Brasil. É isso? Essa mentalidade? Para não dar o osso a roer, não. Como o cachorro do amo, que não come e não deixa comer o amo. Temos que superar muitas coisas. Mas a pastoral da saúde é uma das pastorais que tem abrangência. E outra coisa, recomendo como leitura obrigatória o documento exarado pelo Vaticano, Dignidade Infinita. Para o pessoal da Pastoral da Saúde é fundamental, porque esclarece muitos temas da bioética, a defesa da vida, o problema da questão de gênero, desde a ética católica, a ética cristã, eu diria. Dignidade infinita, certo? Era por aí que eu fico, parabenizando a todos, que num horário um tanto inglório das 2 da tarde, nós aqui refletindo, significa que somos heróis e merecemos um aplauso. Vamos aplaudir os que vieram aqui. Muito obrigado, você continua. Obrigado, Dom Roberto. Tá bom. Obrigado pela reflexão e nos traz esse senso de responsabilidade cada vez mais. Mas diante desse ponto de reflexão, aí vem uma primeira temática, né? Que nos traz essa responsabilidade. Laudato Si, conversão ecológica. Então, gostaria de chamar aqui o nosso diácono Francelino para proferir essa temática tão importante para nós. Sinta à vontade. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, a bênção do Roberto. Do Roberto pedindo um aplauso para todos aqui. Eu me lembro, próximo do senhor ter chegado na diocese, estava ministro da distribuição da Sagrada Comunhão, e tivemos um encontro em Cambuci, e tínhamos lá em torno de 600 ministros, e o senhor dizia, gostaria de um dia ter uma reunião como essa, com este número de pessoas, de agentes, de pastorais sociais, né? Já estamos dando um primeiro passo aqui hoje, nesta direção, porque afinal, como nos lembra São João Crisóstomo, a mesma dignidade dada ao Cristo no sacrário, nas igrejas, precisamos dar ao Cristo que sofre em algum lugar no planeta, precisamos cuidar do Cristo também. Pois bem, o tema é Laudato Si e conversão ecológica, porque precisamos não só conhecer os problemas, inclusive vou pular algumas partes ali da apresentação, em razão do que Dom Roberto já trouxe muito dos fundamentos e da necessidade desse processo
de conversão. A Laudato Si no número 1 começa: Laudato Si, mi Signore, que é louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Assim cantava São Francisco de Assis, louvando a Deus pelo dom da criação. Portanto, desconsiderarmos, destratarmos a Mãe Terra é ser ingrato a Deus pelo que Ele nos concedeu. Daí que nós precisamos desta conversão ecológica para cuidar melhor da terra que o Senhor nos concedeu. Porque, como o Dom Roberto bem disse aqui, a Mãe Terra clama pelo mal que nós estamos fazendo a ela. E até esquecemos que nós somos terra. Lá no Gênesis 2,7 diz que nós somos feito do pó da terra. Interessante que nesse aspecto há como que uma concordância, ainda que poética, da ciência e da ciência de uma entrevista que eu vi de um ateu, Marcelo Gleiser, um grande astrônomo brasileiro, professor em faculdades americanas, que dizia que numa entrevista ele dizia que somos feitos de pó de estrelas, de velhos sóis que explodiram e por aí. Então há uma concordância poética que nós não somos, não existimos nós, seres humanos, e a natureza e a terra. Nós somos parte dessa natureza. Portanto, ao mal que provocamos a esta terra, nós provocamos a nós mesmos. Bento XVI, se dirigindo na Laudato Si, é citado uma fala de Bento XVI, dirigindo-se ao corpo diplomático acreditado no Vaticano. Ele renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente. Porque a própria maneira de se medir crescimento econômico é um negócio meio doido. Por exemplo, se tiver um grande desastre natural, como estivemos lá no Rio Grande do Sul agora, a maneira de se medir crescimento econômico, que é fluxo de capitais e produção de mercadorias, provavelmente vamos ter um crescimento do PIB, pelas formas de medir, que vai parecer que foi bom ter tido o desastre. Então é importante a gente pensar que a gente precisa repensar, como o Dom Roberto falou, nossa própria forma de consumo, a nossa própria forma de produção. Pode parecer utópico isso, porque todos precisam trabalhar e tal, mas o fato é que precisamos achar novas formas de produção, de relacionamento humano, sob pena de que nós só temos uma terra. Nós não temos terra como disse o Dom Roberto, um ambiente, dois ambientes, não. Nós temos uma terra, não temos uma terra reserva que a gente vai se mudar para ela ou trazer alguma coisa dela. A gente tem que viver de maneira equilibrada nesta terra que vivemos. E o apelo do Papa Francisco, no 13, é o urgente desafio de proteger nossa casa comum, inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. E este é o ponto, como disse Dom Roberto também, não podemos perder a esperança, porque é a esperança que nos move, porque podemos olhar toda essa tragédia, toda essa verdadeira desgraça que nos cerca e desanimarmos de fazer qualquer coisa que seja. E aí podemos passar, porque já trazemos um pouco das questões de poluição, que o Dom Roberto já trouxe um pouco, pode passar. E pode voltar só um ponto ali atrás. Aí.
E um problema particularmente sério é a qualidade da água disponível para o consumo humano que o mau uso dos recursos naturais provocam. E no número 29, o Papa nos lembra que quem geralmente sofre mais com a má qualidade da água são os pobres. Porque os ricos vão dar algum jeito de se mudar para algum lado, pelo menos enquanto tiver algum espaço seguro. Talvez chegue um tempo que nem para eles tenha espaço. Alguns deles falam até em se mudar para Marte, como o tal do Elon Musk vive dizendo aí, né? E um outro problema sério é a perda da biodiversidade. Que a gente pode falar assim, que se dane, que se perca o macaco prego, que se extinga tal ou qual vegetal, mas quando se perde isso, se perde biodiversidade, se perde elementos que podem trazer cura para doenças, ou o contrário também, ao destruirmos determinado habitat, dali proliferar para o meio onde vivemos, vírus como, por exemplo, o Covid, não se sabe se foi contaminação de algum vírus que estava na natureza dormente, e ao invadirmos esse espaço, isso foi transferido para nós. E o Papa Francisco também traz uma preocupação importante, Dom Roberto já trouxe um pouco aqui. A fraqueza do enfrentamento desse problema, porque é um problema humano, portanto, se nós criamos um problema, nós podemos resolver. É claro, como o Dom Roberto também lembrou, vai exigir recursos, vai exigir técnicos trabalhando nisso, e aí já podemos, ao final falarei um pouco mais disso, mas já podemos aqui vislumbrar uma coisa importante. O que vamos, já que estamos próximos das eleições municipais, o que vamos cobrar dos candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas neste momento com relação à questão ambiental? Qual o programa deles para essa área? Porque político aqui, em qualquer lugar do mundo, ele tem a agenda da cabeça dele, tem a agenda dos interesses organizados que fazem lobby para ter recursos e tem a agenda da sociedade organizada cobrando. Será que nós estamos fazendo isso? Nos organizando e, no mínimo, perguntando: ô fulano, o que você vai fazer a respeito disso? Porque a reação do político e a ação do político será fruto da nossa cobrança. Porque mesmo em sociedades que dizem mais fechadas, como a chinesa, por exemplo, que teve a política de Covid-0, que parece que foi até um sucesso, que em termos de diminuir o número de mortos. Mas chegou um determinado momento que a sociedade reclamou, protestou, e mesmo o chamado governo, que dizem super autoritário, parece que nem é, porque se a sociedade gritou e ele mudou de direção, a política de Covid-0 foi suspensa. E aí não vou discutir se deveria ter ou não, mas quero dizer o seguinte, que quando a sociedade se mobiliza por algo, o governo se sensibiliza. Agora, se nós, que somos aqui a igreja, que estamos conhecendo isso, a partir de uma encíclica do Papa Francisco, nós não transformamos isso em ação comunitária, em cobrança comunitária, aí a mudança não acontece. Agora, se transformamos isso em cobrança, pode haver mudança. E o documento, só o final, nesta linha, o documento de Aparecida pede que, nas intervenções sobre recursos naturais, não predominem os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes da vida, porque os recursos públicos podem ser investidos em favor da maioria do povo ou pode ser investido para o bem de uma minoria organizada que tem capacidade de fazer lobby para o bem dela própria. E aí nós chegamos aqui na sabedoria das narrativas bíblicas. Lá no Gênesis 1:28, o Senhor nos manda dominar a terra. E
o problema é que eu acho que nós confundimos dominar com poder fazer qualquer coisa com a natureza que o Senhor nos entregou. Eu penso que dominar, nesse sentido bíblico, é para que a gente use a capacidade, a engenhosidade humana para que a gente possa fazer intervenções, porque não podemos nos iludir, não há como tratar a natureza como algo intocável e que, como que um santuário, não podemos nos iludir que isso seja possível. Eu, pessoalmente, não acho, talvez algumas correntes acham, eu, pessoalmente, não sou dos que acham isso. Porém, as nossas intervenções, elas podem ter impacto positivo ou negativo com relação à possibilidade de danos, não pelos eu diria que não existem desastres naturais, existem forças da natureza que agem e que acontece, e chove e não chove, tudo isso não é necessariamente um desastre, é um fato natural. O que vai transformar em desastre ou não é a maneira como que a gente se preparou ou não para isso. Vamos falar aqui de onde nós estamos. Quando chove um pouco mais na cabeceira desse ribeirão aqui, que infelizmente, depois de matá-lo, nós chamamos de valão, que lembra vala, que é vala comum, que é lugar de enterrar coisas. Quando chove um pouco mais na cabeceira dele, ali na altura do Mercado Liseu, o que acontece? Alaga tudo. E por que alaga? É porque Deus quis que alagasse? Não, alaga porque nós fomos ali, primeiro, uma parte nós cobrimos. Um ribeirão que aqui tem uns 4 metros de largura, mas uns 3 de profundidade, lá nós esprememos ele num lugar tipo esse aqui. Mais adiante ele está aberto, mas tem um monte de casa espremendo ele. O que acontece? Esparrama ali, alaga ali tudo em volta. Por quê? Nós provocamos isso. Por quê? Porque houve ganância de alguns daquelas casas ali e omissão do poder público, que às vezes tem todo um aparato legal. Estava conversando com o coronel aqui, que tem todo um aparato legal, mas se não tiver agentes públicos que acompanhem esses fatos, nós estaremos sujeitos. Aí sim, o desastre é natural, o desastre é humano. Nós provocamos os desastres, porque se esse ribeirão corresse na calha dele, nós poderíamos até, para poder vivermos confortavelmente, que fizéssemos um canal para que ele passasse, para que ele fosse dominado, mas não desafiado. Que o que nós verdadeiramente fazemos com a natureza não é usar a engenhosidade humana para dominar, nós usamos a nossa força, a nossa engenhosidade para desafiar. Outra área nossa aqui também, que mal choveu, alaga tudo. Ali de onde vem as águas do loteamento Bedim, também ali tínhamos uma calha que passava num riacho bem largo. Ele foi estrangulado primeiro ao longo da avenida e depois que loteou-se ali, se estrangulou o resto. Onde estavam os agentes públicos quando estavam sendo feito aquele projeto de loteamento? E agora que está pior, cada vez piora mais. Como não querem sentir o cheiro do esgoto que nós jogamos lá, eles agora manilharam ele, manilhas de 1 metro. Não passa água do dia a dia, vai passar água da chuva? Não vai. Então tem desastre natural ali? Não, tem desastre humano. Então nós precisamos de agir para evitar os desastres que nós causamos. Porque nós somos chamados a cultivar e guardar a casa comum que o Senhor nos deu. Dizia São Boaventura, que através da reconciliação universal com todas as criaturas, São Francisco, voltara de alguma maneira, de alguma forma, ao estado de inocência original. Portanto, quando nós procuramos ter um convívio harmonioso
com a natureza, nós como que voltamos àquela convivência original no Éden. E é preciso a gente também ter consciência, e esse é um ponto interessante. O Papa Francisco, lá no Laudato Si, afirma que crentes e não crentes já estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, para nós, isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. Vamos passar. E o olhar de Jesus para tudo isso? Primeiro, o Senhor nos afirma que Deus é Pai, portanto nos doou tudo. E por quê? E por que muitas vezes destruímos? Por ganância, por não confiança em Deus, porque queremos, ficamos na insegurança, se amanhã teremos, se amanhã não teremos. Por exemplo, mal se ouviu falar que foi destruída as plantações de arroz no sul, eu soube que tinha gente fazendo estoque de arroz. Primeiro, eu não fiz e não faço isso. Por quê? Se não tiver arroz, eu vou comer outra coisa. E é provável que se eu tiver arroz estocado, se eu souber que alguém não tem, eu vou dar. Então deixa no mercado, depois a gente compra quem quer. Então, essa insegurança, esse medo do amanhã, é que nos leva também a destruir a casa comum. Essa raiz humana da crise ecológica, podemos passar, que já tratamos um pouco aqui, o Roberto trouxe exemplos mais amplos, eu trouxe exemplos nossos pontuais aqui do nosso dia a dia, pode passar? Então, o Papa Francisco propõe uma ecologia integral, dado que tudo está intimamente relacionado, porque não existe, como disse no início, nós e a natureza, nós somos parte da natureza, e a natureza é parte de nós. Dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, propõe que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. E aí, o Papa Francisco, no 211 e 212, nos propõe algumas ações